noite, pessoal. É, a letra escolhida para o abecedário hoje é a letra H e eu quero falar um pouco de história. Falando sobre escola, né, e falando sobre história, a gente já se remete à disciplina de história, né? Mas não é sobre a disciplina de história que eu quero falar, e sim sobre a história de cada um, né, em si. É, só fazendo um comentário que eu adoro a disciplina de história, é uma coisa que eu sempre gostei, mas sempre gostei de ver as pessoas contar sobre os fatos históricos, os eventos históricos, né? Mas não algo que eu tenha que ensinar, que eu acho que é uma disciplina muito difícil, né? E eu tenho um carinho imenso por um professor que eu tive no Fundamental, né? O professor Reginaldo. Eu vou dar um jeito de falar nos vídeos aí sobre como é que ele influenciou minha vida, né? Então, é uma coisa que eu lembro com bastante carinho mesmo, assim, é porque professor para mim foi o máximo, né? E falando um pouco sobre a história de cada um, né, eu fico imaginando, né, dentro de uma sala de aula, você pega um aluno, né, vamos pegar um aluno, e quanta história ele tem por trás, né? Então ele vem de um determinado lugar, né, e esse lugar já foi construído com base em alguns eventos históricos, né, e esses eventos acabam que, por mais simples que os eventos sejam, acabam influenciando na vida desse aluno. Ele também tem a história de família dele, né, que está sendo construída ali todo dia praticamente, ou está sendo reconstruída. A gente não sabe que tipo de história que está por trás, se é uma história triste, se é uma história feliz, se é uma nova história, né, ou se é uma história tão antiga que até o próprio aluno já está de saco cheio, né. Isso era o meu caso, né. É incrível quando o professor perguntava se eu estava bem, eu nunca sabia responder se eu estava bem ou não, porque lá em casa todo dia era a mesma coisa, né. Meu pai e minha mãe, eles eram experts em rotina, né, então, nossa, a história aqui em casa nunca muda. Mas tudo bem, né? Eu fico pensando, toda essa variedade de informações, são inúmeras as variáveis aí que faz com que a nossa história seja construída no dia a dia ali, e a gente leva isso para dentro da sala de aula. E ali o professor está com a história dele ali convicto, óbvio que ele tem mais experiência que o aluno, mas ele também tem a história dele ali, né? Ele tem toda a convicção, né, construída em todo esse trajeto dele, da vida profissional dele como professor. E aí o professor dá de frente com aqueles 40 alunos, né? Então, se a gente falou de um universo, né, de um universo de informação que seria a história de um aluno, aí você multiplica isso por 40, né? Você fala que a gente é um universo, né, em particular, né? Eu acho que ele relaciona isso ao número de átomos que a gente tem no corpo, né? Então a gente é um amontoado de átomos que ainda consegue fazer história e criar história, e a gente consegue levar tudo isso para dentro da sala de aula. Então eu fico pensando, como é que o professor teria que trabalhar com esse tipo de variável dentro da sala de aula, né? Porque são pessoas diferentes, com histórias diferentes. Será que isso impacta, de maneira positiva, de maneira negativa dentro da sala de aula? Será que a história do professor ela se assemelha muito assim com a história dos alunos, ou o professor ele está num patamar assim que nível de Deus, assim, digamos assim, não, o que o professor sabe, só ele sabe porque ele é inalcançável, né? O que o professor passou na vida dele é algo que eu nunca vou passar na minha vida. Eu já ouvi aluno falando isso, né? O professor é assim porque ele pode, né? Eu não posso, né? E eu vou falar um pouco sobre aulas de estágio. Eu achei super legal quando eu estava conversando com uns meninos do sexto A, eu lembro. E eu achei super interessante porque quando a gente conversou, né, e a gente vê que a gente tem praticamente as mesmas origens, né, bairro pobre, família pobre, né, é, pessoal proletariado, não sei o quê. Eu falei, professor, você estuda numa universidade assim, digamos que é a melhor universidade do Brasil e não sei o quê. Eu achava que você era rico. Então, eu falei assim, não, a nossa história é a mesma. Quando eu falei, eles esqueceram tudo. Quando eu falei que a nossa história era a mesma, nossa, deu para ver o brilho nos olhos. Nossa, nós somos iguais, né? Eu falei, sim, nós somos iguais. A diferença é que eu consegui dedicar um tempo para estudar, né? Eu consegui ir atrás do vestibular, mas você também pode fazer igual, né? E aquilo criou um vínculo tão grande que quando a gente foi para a sala de aula, né, o pessoal queria sentar do meu lado, né? Então eu fiquei pensando, foi meu Deus, né, como é interessante quando a nossa história encontra semelhanças em relação à história dos alunos, né? Aí eles deixam de ser alunos e querem ser nossos amigos, né? Aí eu fico pensando que isso aí acaba sendo
tem um ponto positivo, né, de que você consegue atrair a atenção dos alunos assim, de uma maneira mais... O aluno ele se sente mais confortável em relação à sua posição como professor ali. Eu acho que isso abre um caminho para o aluno ele ter... Ele tem esse direito, né, mas ele acaba que não enxergando, né? Então acho que isso acaba abrindo um caminho para o aluno ele fazer os questionamentos dele durante a aula, você conseguir veicular a informação, né, de uma maneira mais clara, uma maneira que não tenha tanta aquela tensão de que o professor ele é um deus dentro da sala de aula, né? Mas não, o aluno enxerga a gente como igual, justamente porque as nossas histórias elas têm semelhanças, né? A diferença é que um teve um pouco mais de trabalho para poder entrar na faculdade, ou teve uma oportunidade aí durante o decorrer da sua história tudo, mas eu achei super interessante quando você compartilha da sua história com os alunos, né? Os alunos compartilham da história com eles, e essas semelhanças fazem com que vocês acabam se conectando de uma maneira que pode criar um vínculo aí que acaba fazendo a aula, né, não ser aquela coisa maçante e aquela impressão, né, de que tem um muro intransponível, né, entre o conhecimento do professor, né, e o que os alunos têm para aprender. Obrigado.